tradução e edificação. Às vezes eu penso que a gente tem que se comportar igual aos animais selvagens. Entenda que eu vou falar. Os animais selvagens, quando eles estão se prevenindo do predador. As escrituras falam disso, que o nosso adversário, ele é como um leão que ruge ao nosso redor. Você já viu como as presas se comportam? Estão o tempo todo de ouvido erguido. O tempo todo eles estão atentos para não serem pegos, porque disso depende a vida deles. Não é? Eu gosto de assistir esses documentários sobre a vida selvagem, não é? E como isso nos ensina? Eles estão o tempo todo alertas ao predador que está querendo devorá-los. E eu quero trazer isso para o sentido de estar atento, alerta à voz do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque os nossos pais no deserto, os nossos ancestrais, o povo de Israel, estava ali no deserto e eles durante 40 anos viram sinais e maravilhas, mas isso ele é tipo assim, você está vendo, mas não está vendo. Você já foi em algum lugar, em alguma reunião, e o Eterno falou poderosamente ali, e aí você pergunta para a pessoa, você fala, poxa, você ouviu, o Eterno estava falando ali, você viu a ministração e a pessoa falou? Sei lá, nem estava, eu estava disperso. Essa dispersão que muitas vezes te impede e me impede de ouvir o que o Senhor está falando. A gente canta uma canção, todo o Kabbalat Shabbat. Todas as vezes que a gente recebe o Shabbat, a gente canta Lehuner Anená. Parece que é já tipo assim, olha, esteja atento, o Senhor quer falar. Porque a gente canta o seguinte na canção. A gente canta o Salmo 95 inteiro e a gente canta o seguinte: não endureçais os vossos corações, assim como na provação, na provocação, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras durante 40 anos. Eu estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração duro, e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, quem não entra no repouso e no descanso do Senhor? Aquele que tem o coração endurecido, aquele que não o escuta, que está diante das obras dele, está diante do mover dele, do agir dele, vendo a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, mas ainda assim não se converte, não está vendo, mas não está vendo. Não faz diferença. E todos nós podemos entrar numa situação dessa. Na situação de o Eterno estar agindo nas nossas vidas e operando grandes milagres, grandes maravilhas, e a gente não vê. Ou talvez o Eterno está querendo falar com você por meio de um sinal, por meio de alguém, e você está com seus ouvidos fechados. E nós podemos entrar nisso. Nós podemos entrar nisso. Quando o Eterno está falando e a gente não está vendo. Irmãos, o Eterno pode usar quem Ele quiser. Nós tivemos uma mensagem sobre isso, acredito, na semana passada, na quinta-feira passada. O Eterno pode usar quem Ele quiser. Tinha uma pessoa, estava até compartilhando isso, minha esposa, tinha uma pessoa que eu conheci e eu não conhecia ela num bom momento. Ela não era convertida, era uma pessoa aos meus olhos. E os meus olhos, irmãos, eu preciso todas as áreas da minha vida ser de conversão. Mas os meus olhos olhavam para aquela pessoa e falavam, essa pessoa é um arrogante. É um arrogante, como que ele vai ser, como que ele pode falar essas coisas para mim? E eu me endureci ali de um jeito, e essa pessoa se converteu. E é um grande servo do Senhor hoje. É um grande... o que o Eterno usa a vida dele para me ministrar. Mas eu tive muita dificuldade para abrir os meus ouvidos para que o Eterno tinha para falar comigo através daquela vida. Muita dificuldade. E sabe o que acontece? Que a minha aprovação foi cair no mesmo erro que pessoas caíram quando me ouviam ministrar. A gente falou sobre isso ontem aqui na Beita. Que por eu ser muito jovem, não é? Eu praticamente 3 anos ou um pouco menos, mais ou menos ali. Depois que eu me converti, ou seja, quando eu tinha 20, eu já ministrava. O Senhor já tinha
me dava as palavras e eu trazia ministrações. E muitas pessoas olhavam e falavam assim, mas quem é você para falar isso? Sabe aquela coisa, quem é Samuel para profetizar? Essa criança. Quem é essa criança para falar comigo? Quem você pensa que você é? Eu não ligava para isso, porque me menosprezavam, e até hoje isso pode acontecer. E o que aconteceu, olha só, não é uma ironia isso, é porque você é provado naquilo que você julga os outros também. Se você julga o seu irmão, olha aí, tá vendo? Você que não abre os seus ouvidos, olha aí o que você faz, que coisa feia. E aí, meus irmãos, aconteceu comigo, porque eu me deparei com uma pessoa que eu falei, mas essa pessoa era um arrogante. Como assim? Como que o Senhor pode usá-lo desse jeito? E aí a tentação que existe em mim é, eu vou fechar os meus ouvidos. E se o Eterno quiser usar? E se ele quiser usar a mula? Não estou dizendo que é uma mula. Eu estou descendo muito mais o nível. E se ele quiser usar alguém para falar com você? E você não está atento. Desde que a gente acorda, o Eterno quer falar conosco. A gente precisa estar atento. Você e eu. E Yeshua estava lá ministrando. Você pode ver isso em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 35. E Yeshua foi numa cidade chamada Naim. E ele se aproximou ali naquela... Vou resumir o texto por causa do nosso tempo. Ele estava na cidade e tinha uma mulher ali, uma viúva. Ela só tinha um filho. E naquele tempo, você ser viúva e o filho único dela morreu. E para uma mulher aquilo era algo muito complicado. Porque como que a mulher ia se manter? Como ela ia se sustentar? Qual era o trabalho para a mulher naquela época? Então, às vezes, o sustento dela ou vinha do marido ou vinha dos filhos. E Yeshua se aproximou, se compadeceu dela, falou, não chore. Ele tocou aquele caixão e eles pararam e ele ressuscitou aquele jovem. Ele disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E aí, eu vou ler o texto. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, a Elohim, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E o Eterno interveio em favor do seu povo, e essas notícias se espalharam por toda a Judéia e nas regiões circunvizinhas. E aí, logo após isso, vieram 2 discípulos de Yohanan para perguntar para Yeshua, você é aquele que está profetizado ou a gente vai ter que esperar outro? Não é? É nesse mesmo momento, irmãos. Neste mesmo momento, e Yeshua falou, olha, voltem e anunciem a Yohanan o que vocês viram e ouviram, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E eles voltaram, e aí Yeshua vai falar um pouco sobre Yohanan, que ele era aquele que tinha sido profetizado. Mas eu quero me atentar ao seguinte, logo depois que ele falou, não é? Todo o povo e até os publicanos, ouvindo as palavras de Yeshua, reconheceram que o caminho de Elohim era justo, sendo imersos por Yohanan. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito do Eterno para eles, não sendo imersos por Yohanan. E aí Yeshua falou, aqui que eu posso comparar estes homens, essa geração, com quem eles se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram, porque veio Yohanan que jejua, não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio, e veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Meus irmãos, nós podemos fechar os nossos ouvidos. Nós podemos fechar os nossos ouvidos à palavra do Senhor. Eles estavam do lado do Mashiach. Eles condenaram o Mashiach à morte. E eu e você podemos ser assim também. Nós podemos fechar as portas do nosso coração. Nós podemos estar distraídos. O Mashiach passar do nosso lado e a gente nem perceber que ele passou. Você pode entrar em um ambiente, o Senhor está ministrando ali, e você não ouvir nada se você estiver com seu coração fechado. É possível abrir as Escrituras e por causa da nossa correria, por causa das nossas muitas preocupações, o Eterno não falar conosco. O povo de Israel ficou 40 anos
vendo sinais, vendo milagres, e eles não se convertiam, eles não eram gratos, eles eram alimentados por um pão que caía dos céus, não é? Por um alimento que caía dos céus com o qual eles faziam o pão, mas quando nós não estamos atentos, nada é suficiente. Esteja aberto, porque o Senhor deseja te ministrar. Esteja atento. Esteja atento. Eu sempre aprendo muito com a história de Davi. E quando ele passou pela situação de Batseba, na questão do adultério ali, o profeta foi enviado para falar com ele. Vocês se lembram? Só que ele não percebeu que a história que o profeta estava contando era dele. Já parou para pensar nisso? Que Davi, ele não percebeu que a história que o profeta Natan estava contando era a história dele. Era a história dele que ele estava contando. Então o profeta vem até nós e começa a falar, e o profeta às vezes nem sabe que está profetizando, a pessoa nem sabe que está na condição de profeta. Ou você pensa que a pessoa vai chegar, vai preparar uma mensagem. Isso aconteceu tantas vezes no nosso meio, não é? A pessoa prepara a mensagem, prepara um estudo, Senhor, olha, eu quero que você fale sobre isso. Tá bom, Senhor. E aí você prepara a mensagem, quando chega aqui e ministra, as pessoas chegam e falam assim, que você estava aí na minha casa, você estava ouvindo o que eu estava falando, quem te contou o que eu estava passando? Você nem sabe que está na condição de profeta ali. Às vezes a gente fala, Senhor, fala comigo. E você nem sabe que quem está ministrando talvez a palavra está na condição de profeta na sua vida. Então, Davi, ele não sabia que se tratava dele. Vamos ler junto? Deixa eu ler com os irmãos. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 ao 14. Vamos ler o que pode acontecer comigo e com você. Pode acontecer comigo e com você. Sabe o que eu costumo fazer, irmãos? Eu costumo aprender com tudo, com toda a profecia. É claro que existem coisas que o Eterno cita o nome. Ele citou o nome da pessoa, então não é comigo. Mas às vezes ele está falando ali, está falando para uma pessoa, homem, isso para você, e dá instruções ali. Às vezes, mais no... eu olho aquilo e eu falo, não é para mim. No entanto, eu tenho uma lição para aprender com aquilo, com essa profecia. Toda repreensão eu tomo como lição para mim, sabia disso? Porque pode ser eu ali no lugar. Convida você a fazer isso. Toda repreensão, tome como lição para você. Tome como lição para você. Toda repreensão, esteja atento, escute e fala, puxa, isso aqui pode ser para mim, serve para mim naquela área. Fica atento ao que o Senhor está te falando. Quando você abrir as escrituras, fica atento. E talvez o Eterno quer falar com você ali. Shmuel Beit, capítulo 12, versículo 1. E o Eterno enviou a Davi do profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natan, eu juro pelo nome do Eterno que o homem que fez isso merece a morte e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericordiosa. E aí o que acontece, irmãos? O que vem em seguida? Lembra o texto? Então Natan disse a Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Então isso pode acontecer com todos nós. Se aconteceu Davi, um homem segundo o coração do Eterno, Davi é um exemplo para nós de pessoa que buscava o Senhor com todo o seu coração. Ele voltou todo o coração dele para o Eterno. Então se aconteceu com ele, fica de exemplo e está registrado, não é? Se registraram essa profecia, a fala de Davi, é para mostrar o quanto nós podemos... O Senhor está falando com a gente e a gente não está percebendo.
A gente não está percebendo quantas vezes o Senhor está falando com você. Você não está percebendo. Você não reparou. A gente não repara que Ele está falando para nós. Então contou a história ali, Davi ficou com raiva, não. Esse homem merece morrer. E Natan disse para ele, você é o homem. Assim diz o Senhor, Elohim de Israel. Percebem que quando Natan chega a Davi, perceba isso. Ele não fala assim, diz o Senhor, ele conta uma história. Fique esperto, o Senhor pode estar falando com você quando alguém chega para você contando uma história, contando um exemplo. Alguém chega para você contando uma parábola, fique esperto, o Senhor está falando com você. Você vai visitar um lugar, o Senhor pode estar usando alguém ali naquele lugar que você está indo visitar, alguma, não sei, alguma igreja, uma sinagoga. O Senhor pode estar usando uma conversa despretensiosa. Ele pode estar usando. Alguém está contando um testemunho de vida, uma lição que aprendeu. Ele pode estar usando. Então, Natan, ele não vai usar, assim diz o Senhor, até o momento que ele diz para Davi, você é o homem. Então, depois que ele diz para Davi, você é esse homem, aí ele completa, assim diz Hashem, o Elohim de Israel. Eu ungi rei de Israel, livrei das mãos de Shaul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Uria, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa, da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Uria, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. De sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, porque ele ia morrer. Porque ele ia morrer. Entretanto, uma vez você insultou o Senhor, e o menino morrerá. Então, a mesma... Tem um estudo, eu aconselho tanto os irmãos a acessarem, nós temos um estudo sobre isso no canal Mensagem do Céu, sobre o adultério de Davi, acredito que é isso, o adultério de Davi. Por favor, assista esse estudo se você quer se aprofundar. E lá nós já estudamos, não é? Tudo que Davi falou que ia acontecer, ó, vai morrer, vai ter que restituir 4 vezes, ou seja, vai morrer 4 pessoas, morreram 4 pessoas da família dele, e 4 filhos, e ele falou, esse homem merece morrer, porque ele pediu perdão, porque ele assumiu, pequei contra o Senhor. O Eterno falou, o Eterno disse para ele, o seu pecado foi perdoado, e você não morrerá. A lição que eu quero tirar com os irmãos hoje é essa, que às vezes a gente irmãos, a gente se perde tanto, se perde da voz do Senhor. Porque a gente caminha segundo o nosso... É como se a gente tivesse... É só pelo ouvido. Porque espiritualmente é muito difícil a gente ver o caminho. Às vezes, a maioria das vezes, o Eterno vai falar o caminho que você tem que seguir. Vá por aqui. Vá por aqui. Ele mostra por meio daquilo que ele fala. Nós vemos pelos nossos ouvidos. A imuná é assim. Não quer dizer que você está cego. Mas você vê por meio dos seus ouvidos. Ah, Caio, mas eu tenho visão às vezes. Baruch Hashem, que você tem visão, meu irmão. Eu também. Baruch Hashem, quando o Senhor nos dá visão, quando Ele nos mostra em sonho, visão noturna, ou até visão acordado. Mas a maior parte da nossa vida é aquilo que Ele fala. É aquilo que Ele fala. A maior parte da direção que você toma é aquilo que você escuta. Ou algum sinal que você vê também no mundo material, claro. Uma vez eu estava vivendo uma situação muito difícil no meu lar, e nós temos menorás lá, não é, de enfeite, que a gente ganha inclusive de lembranças nas festas que nós temos na sinagoga.
E eu cheguei lá, uma menorá tava com o braço quebrado. E eu tava vivendo uma situação difícil em casa. Às vezes até minha filha. Uma vez ela chamou a gente pra orar. Vamos orar? Você pode esperar? Vamos orar pra comer? A gente tava em situação ruim também. Vamos orar pra comer? Eu falei, poxa, o Senhor tá falando aqui. O Senhor quer trazer a gente. Não feche os seus ouvidos, meus irmãos, porque você enxerga, a maior parte das vezes, é por eles. Fica atento. Fica atento. Como se sua vida dependesse disso, porque de fato ela depende. Assim como os animais selvagens, eles usam os olhos, os ouvidos o tempo todo, porque a vida deles depende disso para o predador não pegar eles de surpresa. Assim os nossos ouvidos têm de estar atentos à voz do Senhor, para saber o que o Senhor quer. Esteja atento ao que o Senhor quer falar com você, no nome de Yeshua. No nome de Yeshua. Durante 40 anos o povo de Israel ficou vendo, ouvindo. Mas nada, eles não estavam atentos aos sinais que os seguiam. Que você possa estar atento àquilo que o Senhor deseja falar com você. No nome de Yeshua. No nome de Yeshua, Mashiach.